Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irene Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. E é com muito prazer que a gente começa hoje, nesta aula, uma nova série de estudos bíblicos, que vai tratar de um tema muito importante sobre o exercício da nossa fé, principalmente nesses tempos polarizados em que a gente está tratando da vida do nosso país, da nossa nação. E dentro em breve estaremos participando de um pleito eleitoral em que vamos escolher o mandatário da nação e aqueles e aquelas que vão responder pelas leis do país. É uma responsabilidade muito grande, não é mesmo? Eu não quero interferir no seu voto, não quero dizer em quem você vai votar, não quero escolher lado nessa disputa, mas eu quero fazer com que você pense seriamente nas consequências do seu voto. Porque votar é um dever e muita gente acha que isso é um esforço muito grande, alguma coisa que não representa muito. O grande problema da eleição é que ela tem consequência. E aquilo que a gente ajuda a escolher daquele dia que a gente vai às urnas, e no segundo turno também, se tiver, vai definir a vida do país nos próximos 4 anos e ainda com consequências para o futuro. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu tenho para mim que a participação do cristão, não é nem do evangélico, nem de um grupo, de um segmento religioso, é o cristão, de um modo geral, todo aquele que segue a Cristo, tem um compromisso político diante desses momentos democráticos, que é a responsabilidade de votar conscientemente. A igreja não pode ser usada como curral eleitoral, como dizem alguns, não é? O púlpito não é uma plataforma política e não temos condições de usar os argumentos bíblicos, os argumentos religiosos, para poder interferir na escolha de cada um. É uma decisão sua, é uma decisão só de você, e eu desejo que você faça isso conscientemente, com muita responsabilidade. Mas para a gente poder pensar um pouco mais, eu queria fazer uma viagem no tempo e ir lá para a época dos profetas menores. Nós vamos estudar um dos profetas menores que atuaram do meio do povo de Deus, tratando dos problemas que aquela gente vivia. Esse profeta é ninguém menos que Amós. Amós, um dos livros do Antigo Testamento, e ele é considerado um dos profetas menores. E nós vamos estudar esse livro durante 6 semanas. Será uma jornada bastante interessante, onde nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a maneira como Amós atuou na sociedade da sua época, como que ele pregou a mensagem de Deus, a profecia divina para aquele povo. E isso tem muito a ver com os nossos dias atuais, com esse momento que a gente vive. Que palavra profética o pastor, a pastora, o professor da escola bíblica, o mensageiro de Deus dos dias atuais teria para dar ao mundo em que nós vivemos, ao Brasil, vamos resumir assim, porque a mensagem não é só para brasileiros, a mensagem é para o mundo todo. Ela não está aplicada a uma circunstância localizada, ela é para todos e para todas. Então, o que nós diríamos, o que teríamos a dizer num tempo como esse, atuando profeticamente?
como seria o retrato dessa profecia para os dias atuais? Amós, ele tocou num tema muito importante na época em que ele viveu, que era o tema da santidade. Já preguei uma série de mensagens em nossa igreja, inclusive baseada no livro de Amós, sobre a santificação, sobre a santidade. E como que Amós trata disso? Ele diz, olha, temos um Deus santo. O santo do mundo é Deus. Não há ninguém santo, nós não estamos tratando disso. Agora, esse Deus santo, ele tem um compromisso. A santidade divina tem um compromisso com a justiça, com a misericórdia, com o amor desinteressado, o amor que ultrapassa todas as medidas. Isso faz de Deus, esse Deus santo, o Deus que separa a sua vida, a sua existência, e que faz dela um exercício, uma prática de cuidado com aqueles que sofrem. Então é disso que nós vamos falar. Esse Deus santo chama a gente para a vida de santidade. E como é que a gente vai ser santo nesses dias de hoje? Não é para ficar num altar ali, né? Mas é para fazer aquilo que um santo faz. Se Deus é santo e age com justiça, você, meu irmão e minha irmã, que é chamado à santidade, também espera-se que esteja comprometido, comprometida com a justiça. Então, nós vamos mergulhar aí, é uma jornada. E, como você já sabe, o nosso programa de estudo bíblico à distância tem uma estratégia, que é o uso de material próprio. Nós temos o nosso próprio material, que é escrito por mim, sem nenhuma vaidade aqui, mas é o meu ministério, tá bom, meu irmão, minha irmã? Eu estudei a vida inteira para isso e eu me preparo para oferecer um estudo de qualidade, aprofundado, pesquisado, para a gente poder refletir sobre a palavra de Deus. E claro, também com muita dependência de Deus, ouvindo o que Deus tem para dizer para nós, porque o princípio que eu uso é que primeiro Deus tem que falar ao meu coração, essa palavra tem que estar relacionada com a minha vida, para depois eu poder falar com vocês com alguma autoridade. Então, você vai encontrar esse material já disponível. Ele não está concluído, tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Você vai lá no nosso blog, a descrição está aqui embaixo no vídeo e pode baixar já a apostila com a aula de hoje. Claro que durante o curso nós estaremos nos atualizando esse conteúdo. Toda lição, todo curso está esboçado lá. Então, você vai encontrar uma apostila esboçada do começo ao fim, sendo que a cada aula, as aulas vão sendo atualizadas, vão sendo preenchidas com outras informações que eu julgar ali conveniente para a nossa aula. Então, a cada aula, você poderá atualizar também o seu arquivo. Então, vai lá, corre lá, baixa lá a apostila. É gratuita, é um presente de nossa igreja para você. E acompanhe a gente na nossa aula de hoje. Nós também preparamos sempre uma apresentação. O texto que está lá na apostila, ele é apresentado aqui na nossa tela de forma resumida. Então, eu vou colocar aqui a nossa apostila, a nossa apresentação, está aqui a apresentação para você, e nós vamos fazer então o acompanhamento do conteúdo através do texto que nós aplicamos aqui na apresentação, tá bom? Nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho profético de Amós. O que ele fez como profeta, que fez dele alguém tão importante? Então, eu quero convidar você
a acompanhar a essa aula de hoje. Se você ainda não nos segue em nosso canal, clica ali na inscrição, se inscreve no nosso canal, curte essa transmissão e eu quero pedir um favor para você. Uma forma de você demonstrar a sua aceitação, a sua concordância com aquilo que a gente está fazendo aqui. Compartilhe esse link com as pessoas amigas, as pessoas da sua família. Se você não é da nossa igreja, compartilhe com os irmãos da sua igreja, compartilhe com os seus colegas de trabalho, com as suas redes sociais. Copia o link e coloca lá nas suas redes sociais, no WhatsApp, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Trends, onde você achar que está bem, pode compartilhar. Será uma forma muito agradável de você dizer para as pessoas que esse estudo faz bem e que a gente está fazendo uma coisa para abençoar outras pessoas, tá bom? Então, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é sobre a profecia de Amós. É a primeira aula do nosso curso sobre estudos no profeta Amós e a santidade para hoje. Como que a santidade pode ser entendida como um valor a ser praticado pela Igreja de Jesus, pelo povo de Deus, pelos cristãos em geral, nos dias de hoje. Para a gente meditar nesse início de aula, eu separei aqui um versículo, Amós 7:10. A nação não suportará as suas palavras. Que coisa, né? Os críticos de Amós, eles entendiam que a profecia de Amós era muito dura para as pessoas da sua época. E ele tocava nas feridas sociais do seu tempo, nos pecados sociais do seu tempo. E não importava quem fosse, seja governante, seja sacerdote, juiz, seja o grande proprietário, seja o povo de um modo geral. Então ele não poupava as palavras, ele falava de forma muito dura, muito direta, muito objetiva. Até porque ele era um homem rude, um homem do trabalho, um homem que se dedicava a cuidar de rebanhos. Ele não era um teólogo, uma pessoa que passou por uma escola de profeta. Não, ele foi tirado lá do trabalho dele para poder falar a uma nação que estava sofrendo por causa da ganância, por causa da exploração e até mesmo por causa da superficialidade da fé de um povo. E os críticos dizem, olha, o povo não está preparado para ouvir isso, não. As pessoas não estão preparadas para ouvir críticas, para ouvir sobre o seu problema. Ninguém quer parar para refletir sobre o que faz de certo ou errado. Então, pode ter certeza que alguma coisa vai mexer no sentimento das pessoas. E é isso que a profecia tem que fazer, não é? A profecia veio para nos desalojar. Quem é que está preparado para suportar a palavra profética para a sua vida? Quem está preparado? A profecia não é para fazer cosquinha no nosso ego. A profecia é para nos direcionar para a vontade de Deus. Então, isso não é uma coisa muito agradável, não é confortável, tá bom? Meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo a mensagem de Deus e está confortável com isso, tem alguma coisa errada com você. Sabia disso? Então, vamos adiante, porque a palavra de Deus, ela nos interpela sempre, a profecia nos interpela a tomar atitudes, a fazer alguma coisa. E é verdade que a gente não é capaz de suportar tudo o que Deus tem para dizer para o nosso coração. Mas aquilo que tocar no nosso coração é para promover transformação, é para nos libertar daquilo que nos aprisiona
de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, o nosso estudo hoje vai se basear apenas num versículo. Nós não vamos entrar no texto todo ainda. Eu só quero trazer a ideia para vocês hoje, tá bom? Então, vamos adiante. Olha, não esquece de se inscrever no canal, de curtir essa transmissão e de compartilhar o link nas suas redes sociais, tá bom? E aí eu vou agradecer profundamente pela sua companhia e pela sua cooperação em nosso ministério. Bom, quem foi Amós? Amós foi um profeta muito importante para o profetismo de Israel. Ele é um divisor de águas na profecia de Israel, porque é a partir de Amós que a profecia passa a ser escrita. Então, isso é muito importante. Para aquela época, as profecias eram textos orais, que eram proferidos ao público. E Amós, então, é registrado na história do profetismo como o primeiro que produz um texto, onde o texto dele um livro atribuído a ele. É o primeiro dessa série. Depois, então, veio essa sequência. Amós é mais ou menos do século VIII a.C., século VIII, ainda antes da vinda dos assírios, da invasão no Reino do Norte. Então ele está ali naquele momento em que o povo está achando que está tudo bem, mas os inimigos à volta estão se cercando, estão se preparando para invadir Israel. Israel, que era o Reino do Norte. Sua profecia tinha uma função, e a função dela era dizer para todos e todas que Deus tem lado. O lado de Deus é o dos mais pobres. Olha, isso a gente hoje falar isso, assim, isso é coisa de comunista. Não, isso é da profecia. É Amós dizendo que Deus tem lado e o lado dele é o dos mais pobres, das vítimas de uma sociedade injusta. Essa é a essência da profecia de Amós. É a base dele. É demonstrar como que Deus se posiciona ao lado daqueles que sofrem. Então, a essência da profecia de Amós vem a ser um convite a uma vida santa, a uma santidade. Mas aqui ele não está falando de uma religiosidade. Também não está falando de uma moralidade. Ele está falando de um compromisso ético. Então, a santidade para Amós é um compromisso ético de ser santo. A proposta de santidade de Amós consiste no fato de que a nossa vida próxima a Deus, comprometida com Deus, restaura as nossas relações humanas. Quem anda com Deus, quem ouve a palavra de Deus, é interpelado a se tornar uma pessoa mais justa, mais sincera, mais honesta, mais íntegra, mais coerente, mais voltada para aqueles que precisam, como Deus está ao lado dos mais pobres. Amós não era um profeta profissional, como eu falei. Ele não pertencia a nenhuma ordem religiosa. Ele era um homem simples que vivia a realidade social do seu tempo. Ele era um trabalhador rural. Ele vivia cuidando de animais, de rebanhos. E ele, então, é chamado por Deus, dentro da sua experiência, do seu sofrimento, a falar a um povo. É interessante observar isso, porque Amós não profetizou a partir dos palácios, do templo ou da própria estrutura de poder. Ele não falou através de um lugar onde se ordena uma nova ordem. Ele falou com base na sua vida
cotidiana. Ele falou daquilo que ele vivenciou como pessoa, de onde ele veio, lá das populações mais rudes, nos lugares mais interioranos, lá de onde vivia a turma que produzia o alimento para satisfazer a fome das pessoas, que cuidava da terra, que cuidava da produção, aquele povo que ficava na primeira ponta da estrutura social, que é o produtor rural, aquele que produz o primeiro insumo básico para que todo mundo tenha. E aquilo que ele produzia até chegar à mesa de uma pessoa comum na cidade, havia todo um sistema de exploração, de organização injusta, de ações políticas que tiravam dessa população mais pobre os direitos e até a própria dignidade das pessoas. A nação de Judá e de Israel, que já era o reino dividido, experimentavam um período de estabilidade política e econômica. Então, eles estavam ali vivendo como se tudo tivesse normal, embora tivesse uma tensão política entre eles, mas as lideranças mais nobres entendiam que eles estavam no controle da situação e que estava tudo bem e que aquilo iria durar por muito tempo. Mas, enquanto eles entendiam que estavam vivendo essa estabilidade político-econômica, havia uma tensão. E essa tensão estava ligada às necessidades das populações mais carentes. Então, os palácios, a classe média, a elite, estava bem, estava todo mundo bem, com o seu carrinho, com o seu ar-condicionado. Claro, não dessa maneira que não tinha nada disso, não estou falando de hoje, mas comparando com a época. Mas estavam bem lá, eles estavam lá, tinham a sua mesa farta, escola e saúde para os filhos, está tudo bem. Agora, os mais pobres é que estavam sofrendo. Por quê? Para garantir aquela estabilidade das elites, da classe alta, era retirado, então, direitos dos trabalhadores e dos mais pobres. Você já ouviu falar disso? Que para que uma política fosse estabelecida, era preciso, então, que os mais pobres produzam para que os mais ricos tenham. Isso me parece algo muito parecido com o que vem acontecendo nos dias atuais, em que as populações mais carentes recebem maior carga de exigência e até mesmo de falta de oportunidade para garantir para que as elites continuem com a sua estabilidade garantida. Não se deve mexer no status quo. Esses dias eu soube de que 1% da população brasileira, 1%, vive com o equivalente ao que 40% da população vive. Isso me parece que tem um nome, chama-se desigualdade social. Essa desigualdade já existia naquela época. Você começa a ver isso através da luta por direitos, quando se quer um reajuste maior do salário mínimo. Aí tem aquela chiadeira toda. E geralmente quem chia são os mais ricos, os mais aquinhoados, os mais poderosos. Vamos resolver o problema dos idosos, garantir a aposentadoria. Ah, não, tem que regularizar a economia, tem que cortar gastos. E o primeiro gasto que deve ser cortado é o do aposentado, do idoso, da viúva, do órfão. Meu Deus! Quem botou essa maldade no coração dessas pessoas? Isso é iniquidade. Eu não tenho outro nome para dizer, tá bom, meu irmão, minha irmã?
E era isso que acontecia no tempo de Amós. A religião, então, era o maior instrumento usado pelas elites para justificar os seus atos de injustiça, a opressão e até mesmo a extorsão dos direitos dos mais pobres. Os ricos e poderosos, a elite política, usava a religião como um instrumento para validar as suas decisões exploradoras. Eu acho que também não tem muita diferença para os nossos dias atuais, não. Então, o que a profecia de Amós denunciava? Primeiro, a religiosidade hipócrita. Havia uma religiosidade hipócrita. Segundo, a prosperidade social e econômica construída à custa dos mais pobres. Então, era preciso que alguém fosse lá com a sua força de trabalho, produzisse riqueza para enriquecer os grandes e poderosos da sociedade. E, em terceiro lugar, havia também a falta de justiça no cuidado com os direitos dos mais vulneráveis. A gente vai ver ao longo dos estudos que, inclusive, o direito à terra era tirado dos trabalhadores rurais para entregar aos magistrados. Que coisa! Aos militares. Era isso. Talvez a gente fique chocado com isso, mas isso tem acontecido nos nossos dias também. É um problema que nunca acabou na história da humanidade. E essa forma de Amós profetizar fez uma proposta, a proposta de uma nova ética, que era baseado no cuidado de Deus para com a humanidade. Como é que Deus cuida das pessoas? Cuida com amor. Ele ama a todos igualmente. Eu quero incluir aqui o fato de que Deus não ama só pobre, ama ricos e pobres, ama todos. Então Deus se entristece com essa forma exploradora de organizar a sociedade. E esse amor divino quer alterar o rumo dessa história a fim de que ninguém mais sofra. É isso que Deus quer fazer. Na mensagem, então, de Amós, ele proclama um Deus que se opõe ao sistema opressor dominante, não às pessoas, mas às formas em que a sociedade está organizada, que tira do pequeno para dar para o grande. Então ele diz, não está certo. Não está certo usar religião para justificar isso. Não está certo ter leis injustas. Não está certo explorar, pagar salários baixos para quem trabalha para a gente. Não está certo isso. Então é preciso que a gente corrija essa estrutura, a fim de que todos tenham oportunidades iguais. Esse é o amor de Deus pela humanidade. E ele queria fazer isso a partir do seu povo. Então, o que a gente vê nessa fala de Amós? Primeiro, que Deus não está ao lado de quem viola o direito do outro. Deus não está ao lado de quem cerceia a liberdade do outro. Deus não está ao lado de quem oprime o outro. Você entendeu? É isso. Deus não está ao lado de gente assim. E não adianta fazer discursos e falas, porque se a tua proposta de poder é para diminuir o direito dos mais pobres, você está na contramão de Deus, entendeu? Se você defende plataformas políticas, bandeiras ideológicas que tiram o direito dos mais pobres, você está do lado errado do que Deus está. Porque Deus está do outro lado. Ele está do lado da garantia dos direitos dos mais sofridos, das populações mais carentes. O que acontece? Na verdade, o que está acontecendo é que Deus está disposto
disposto a destronar os poderosos. Essa é a palavra de Amós. Deus está disposto, a gente vai ver isso na profecia dele, que Deus está disposto a aniquilar toda trama sórdida que destrói as esperanças. Deus está disposto a apagar tudo que permite toda sorte de pecados sociais. Deus está interessado em trazer uma nova ética para a vida da sociedade. E a maneira como Amós faz isso tinha a ver com a própria natureza de Deus. Porque Deus, quando cria, quando ele estabelece a vida, ele estabelece condições iguais para todas as criaturas. Por isso, Amós declara: o Senhor soberano jurou pela sua santidade. Por que ele está fazendo? Porque ele é santo. Ele é um Deus perfeito, puro. Ele se rege pela sua própria integridade, pela sua própria maneira de ser. Deus não pode ser de outra maneira a não ser assim. Um Deus que se importa com aqueles que sofrem. Um Deus que garante direitos e oportunidades para todos e todas. Mesmo a vida de toda a criação. Então, por causa dessa natureza santa de Deus, ele age com justiça, amor e misericórdia. Então, é a santidade de Deus que garante os atos de justiça, de amor e de misericórdia por toda a criação. E é importante a gente ressaltar esse aspecto de quando a gente fala de justiça divina, está falando de amor divino e a misericórdia de Deus com os nossos pecados, nós estamos falando de um Deus que não pode ser de outra maneira a não ser justiça, amor e misericórdia. É isso que faz ele ser o que é. Uma das afirmações que nos ajuda a compreender essa profecia de Amós está no verso de número 12 do capítulo 4. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Fique atento, porque você vai estar diante de um Deus justo, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso. Prepare-se, porque não tem outra forma da gente estar diante de Deus a não ser do jeito que nós somos. Diante de Deus não tem como ser hipócrita, não tem como fingir, não tem como ter um discurso bonito, tem que apenas ser o que é. A profecia de Amós, então, lembra que a falta de santidade é um problema sério para o povo, como seria para Deus. Imagine um Deus que não fosse santo. Um Deus que não fosse santo seria um Deus injusto, um Deus perverso, um Deus odioso. E Deus não é isso. Embora muitas vezes a religião tente passar um discurso de um Deus assim, mas Deus, o Deus das Escrituras, não é assim. E isso lembra para a gente que quando a santidade escapa da nossa vida, o primeiro sinal evidente da falta de santidade é a nossa própria injustiça. Por isso ele pede, mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Por quê? Porque vocês pecaram. Vocês fugiram do padrão de santidade que Deus gostaria que toda a humanidade tivesse. Vocês escaparam desse princípio divino de uma vida marcada pela santidade. Bom, falar de santidade, então, é um problema, não é? Amós, por exemplo,
Ele se coloca como um modelo de que é ser santo, um ser humano santo. O que é um ser humano santo? Não é que Amós fosse um cara certinho, em que fizesse tudo direitinho. Não. Na verdade, ele é o santo que aquela sociedade precisava. Alguém comprometido com a promoção da justiça. Alguém que se importa com os que sofrem. Alguém que se importa com os mais pobres. E eu diria que Amós é a espécie de um protótipo, um modelo de santo para os nossos dias. Nesses tempos de avanço do neoliberalismo, das forças extremistas que estão atuando no mundo, tentando impor regimes de exceção, regimes totalitários, que viola direitos de pessoas mais humildes, que promove o ódio contra os opositores e que pratica atos de preconceito e de injustiça. Então, nós precisamos de profetas como Amós nos dias de hoje, e esse é o modelo. É um modelo de santidade para a gente. Gente que lute com integridade. Gente que estabeleça um padrão de justiça para os nossos dias. Amós era alguém que não vivia da sua religião. Ele vivia do seu trabalho. Ele vivia, se sustentava com os recursos obtidos em seu próprio trabalho, cuidador de rebanhos. Há um livro muito interessante que trata exatamente daquele texto do capítulo 7, verso 10, que a nação não suportará a sua profecia. Milton Schwantz, um importante estudioso das escrituras no Brasil, foi professor da Universidade de Goiás, também da Universidade Metodista, foi professor de muitos pastores, já falecido, né? Então ele escreve esse livro, foi publicado em 2004. Ele diz que o trabalho de Amós dá autenticidade às suas palavras. O que valida Amós como um orador respeitado é a sua vivência. Entre o Amós trabalhador e a sua profecia radical contra os totalitários, deve haver uma relação. O trabalhador e o profetizador se correlacionam, embora este não dependa daquele. E isso é que dá a autoridade de Amós. Por conta dessa relação entre o modo de vida de Amós e o conteúdo da sua mensagem, as pessoas que ouviam Amós eram lembradas que Deus nunca pediu para que nós fôssemos perfeitos. É verdade isso. Ele pediu para que a gente fosse santo. Está lá no livro de Levítico, né? Santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O que Deus espera de nós é que nós assumamos o risco de buscarmos uma vida mais justa, mais humana, mais sincera, para que nós possamos aprender a reconhecer os nossos erros e ter a disposição, a iniciativa de tentar corrigi-los. O santo, meus irmãos, minhas irmãs, não é aquele ou aquela que faz tudo de acordo com o paradigma moral ou religioso que é imposto sobre nós. Mas o santo ou a santa é aquele ou aquela que sabe que não dá para viver de forma tranquila quando a gente sabe que o nosso próximo está sofrendo com falta de dignidade, com falta de alimento, com falta de teto,
com falta de segurança, com falta de trabalho. Não dá para viver comodamente, tranquilamente, sabendo que tem alguém passando fome perto da gente, no nosso próprio país, na nossa própria sociedade. Não dá para viver tranquilo, sabendo que tem gente no relento, morando na rua, sem emprego, sem trabalho, sem renda. Não dá. Não dá para saber que tem criança envolvida nisso, sem escola. Não dá para saber que tem idosos sem acesso à saúde, pagando plano de saúde na casa que está. Não dá para a gente viver tranquilo numa sociedade assim. Se você está vivendo tranquilo, olha, meu irmão, minha irmã, está faltando alguma coisa em você, como eu já disse anteriormente. Então, o que é ser santo mesmo? Ser santo é saber quem você é. Quem você é? Uma pessoa acomodada? Conformada? Uma pessoa alienada do problema? Então, é bom descobrir isso. Uma das afirmações da Bíblia é que Deus é santo porque Ele é o que é. Diz, eu sou assim e eu vou ser assim. E vou continuar agindo conforme a minha natureza. Nós é que precisamos mudar a nossa natureza. Nós é que precisamos corrigir o nosso rumo, alterar a nossa compreensão da vida. E é por isso que Deus nos chama, para que a gente possa viver a nossa humanidade perante Ele, sem a gente ter vergonha de quem é e dizer, Senhor, eu estou precisando melhorar a minha vida. Eu estou precisando corrigir o meu rumo. E Ele vai nos abençoar para isso. Quem somos nós? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos os participantes do seu reino. E ninguém mais interessado do que Deus de fazer com que a gente viva neste mundo como povo de Deus, como cidadãos do reino, de forma digna, de forma autêntica. É importante a gente ressaltar que todo aquela que ouve o chamado divino, Deus constitui como seu povo e seu reino. Somos nós, eu e você, meu irmão, minha irmã. Somos povo de Deus, cidadãs do reino de Deus. Esse povo é chamado a se reconhecer como um povo separado para ser uma representação, uma expressão de quem Deus é. Se o meu Deus é santo, eu não posso ser de outra forma no mundo em que eu vivo. Eu tenho que viver essa santidade. E pelo fato da natureza divina ser santa, ele é justo, ele é amoroso, ele é misericordioso. E Deus espera que no exercício da minha santidade eu pratique justiça, eu ame a todos, inclusive meus inimigos, e possa ser misericordioso com todos. É interessante ver na história de Israel que Deus fez uma aliança com o seu povo lá no passado, para que aquele povo vivesse de uma forma santa no mundo. O povo de Israel era para ser o povo separado, era para ser o povo de Deus. Mas ele não foi fiel. Israel não foi fiel. E por isso, na história da revelação de Deus para a humanidade, na pessoa de Jesus Cristo, esse privilégio de ser povo de Deus, essa constituição de ser povo de Deus foi entregue a um outro povo. Aqueles que eles diziam que não era povo, mas agora é o povo de Deus, como diz o Novo Testamento. Um povo santo precisa se dedicar mais à justiça social. Porque essa é a expressão da santidade divina, a garantia de direitos iguais e de oportunidades iguais para todas as pessoas.
O profeta anuncia, então, que Deus tem lado, que é o lado dos mais necessitados, dos mais carentes, dos mais pobres. Creia nisso, meu irmão. Eu não estou falando aqui uma mensagem progressista, esquerdista, comunista, socialista. Eu estou dizendo Bíblia. É o profeta Amós, 800 anos antes de Cristo, que já dizia que o lado de Deus é o lado dos mais pobres. E eu, como parte desse povo santo, cabe a mim a tarefa de enfrentar tudo aquilo que fere, ofende a dignidade humana, para anunciar a bondade, a justiça e o amor de Deus por todas as vítimas de uma estrutura social injusta. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Acho que é isso que Amós vai dizer para a gente. Vai ser uma aventura boa a gente continuar nessa sequência. Nós vamos ler todos os 5 capítulos, todos os 9 capítulos de Amós. Serão as próximas 5 lições. E eu convido você a nos acompanhar nessa jornada. Bom, como a gente faz em toda a nossa lição, toda aula tem uma aplicação da lição na vida. Então vamos aplicar a lição na nossa vida. Eu sempre gosto de escrever um pequeno parágrafo refletindo sobre aquilo que a gente falou até aqui. A santidade tem mais a ver com integridade e coerência, mais do que moralidade e religiosidade. Santidade não é você ser um moralista, não é ser um certinho, não é ser um religioso, é você ser íntegro e coerente. O mundo carece de pessoas santas que estejam comprometidas em viver a santidade na esfera pública, em meio às necessidades do mundo. A principal expressão de uma vida santa tem a ver com a prática da justiça e com os atos de misericórdia para com os mais vulneráveis e fragilizados desta vida. Amém? Um versículo de Amós, que nós vamos estudar sobre ele mais adiante. Amós 5:24 é o versículo-chave de todo o livro de Amós. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amém? Que palavra, não é, meu irmão? Acho que é muito, muito forte para nós nesses dias atuais. Bom, feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor aqui. Vamos colocar nossa vida diante de Deus para que Deus fale aos nossos corações e abençoe essa jornada que a gente começa hoje. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, pelo anúncio da Tua bondade, da Tua justiça, da Tua santidade. Muito obrigado pelo Teu convite amoroso para que a gente tome parte da Tua natureza e seja um instrumento Teu para a transformação do mundo que nós vivemos. Usa a nossa vida, Senhor. Fala ao nosso coração durante esta série. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. É muito importante para a gente poder tomar parte desse momento especial na vida de todos os irmãos e irmãs. Para mim é um motivo de muita alegria mesmo a gente poder compartilhar a palavra de Deus dessa maneira. Eu convido você a conhecer um pouco mais a nossa igreja. Nós estamos reunidos na rua Mendes Sá, número 19, é um edifício comercial e na sala 708. Hoje à noite temos reunião presencial.
Você está convidado, inclusive teremos a celebração da Ceia do Senhor e teremos a continuidade da série que nós estamos falando sobre escolhas. Será um momento importante de comunhão, de confraternização, da gente poder estar juntos e juntas, trocando ideias, se abraçando e nos confraternizando também, porque ninguém é de ferro, não é verdade? A gente vai louvar a Deus, sim, mas também vamos estar no momento de comunhão. Convido você então a estar conosco. Deus o abençoe. Deus a abençoe. Um bom domingo na presença de Deus.